Som, uma onda mecânica, tridimensional e longitudinal. Quem já não viu isso no seu ensino médio? Hoje você vai conhecer um pouco do formato Wave criado pela IBM e Microsoft. Eu sou o professor Claudemir e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: que informações são armazenadas em um arquivo digital no formato Wave? Vamos tratar um pouco do processamento digital de sinais de áudio e vamos abordar o formato Wave. Em 1991, a Microsoft e IBM criou um formato denominado Wave, que é derivado de um outro conhecido como RIF. O formato Wave tem algumas características muito interessantes. Ele é formado por modulação de pulsos, é um arquivo não comprimido, quer dizer, sem perdas, é um arquivo com grande qualidade, limitado a 4 GB por conta de uma variável interna de 4 bytes. E se fôssemos gravar um arquivo de áudio no seu tamanho máximo, seríamos capazes de gravar 6,6 horas num formato de 44.100 Hz, que é um formato de alta qualidade. Para entendermos o que é um arquivo digital de áudio, como funciona, nós vamos utilizar de uma ferramenta conhecida como Audacity. Ele é um programa gratuito que pode ser obtido na internet, tá? Vocês podem baixar e utilizar normalmente, não é pago, nada, você está livre para uso. Vamos conhecer então o que é, como funciona a abertura de um arquivo no formato Wave no Audacity. Bom, quando abrimos o arquivo de áudio no Audacity, o que observamos é esse aspecto. Temos esse aspecto. É o que nós chamamos de forma de onda. A forma de onda é a maneira mais simples de se representar um som. É simples, no seu formato e é também fácil de se obter do ponto de vista computacional. Quer dizer, é uma representação muito simples e muito fácil de se produzir. O que nós temos nessa representação? Nós temos em X o tempo e em Y nós temos o que a gente chama de profundidade de bit, quer dizer, a resolução. Tecnicamente, neste som nós temos 16 bits ou 2 bytes, quer dizer, um número relativamente grande na escala Y, quer dizer, é uma boa resolução de representação no eixo Y. Para entendermos o que é uma amostra, porque quando se fala em arquivo digital, existe o conceito da amostra. O que é uma amostra? Vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no meio, no centro desse nosso áudio, e vamos ampliar. À medida que vamos ampliando, nós temos uma onda bem definida. Só que chega um momento que nós ampliamos tanto esse som, que ele deixa de ser onda. E o que ele se transforma? Em amostras. Agora não temos mais a onda, temos pontos. Mas observem que esses pontos delineiam uma onda. É óbvio, né? Na verdade, o que aconteceu foi que a sua placa de som, ela capturou o áudio no ambiente, ela definiu as amplitudes no momento em que capturou, e cada amostra que ela delineia aqui uma onda. Como funciona isso? Bom, o seu aparelho, quando você vai começar a sua gravação, você é obrigado a definir alguns parâmetros. O primeiro parâmetro, talvez, e é o parâmetro mais importante para nós aqui, é o que nós chamamos de taxa de amostragem, que está aqui embaixo, 8.000 Hz. O que significa esse 8.000 Hz? Que esse som foi capturado 8.000 vezes por segundo, quer dizer, em cada segundo nós temos 8.000 pontos desses distribuídos. E esses pontos, eles acabam por definir a onda do som que estava no ambiente. Tá? Nós temos só essa representação? Não, nós temos outras formas de representar o som, que não serão abordadas hoje. Em próximos vídeos vamos falar sobre elas, porque elas são mais complexas. Uma forma de onda muito usada na comparação de identificação de falantes é o espectrograma, que é essa representação que vocês estão vendo aqui. Nós vamos falar sobre ela. Ela exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de teoria para se entender como ela foi produzida. Não será hoje. Vamos para um próximo vídeo, vamos falar sobre ela. Mas basicamente a forma de onda é a representação mais simples e ela guarda a amostra. Quer dizer, as amostras estão distribuídas, e essa distribuição de amostras geram as ondas que nós estamos vendo no nosso gráfico. Para entendermos a produção dessa onda, vamos fazer uso de uma outra ferramenta. Vamos fazer uso de uma outra ferramenta que se chama Octave. O que é o Octave?
Bom, o Octave é uma ferramenta matemática, quer dizer, é um software matemático que faz muitos cálculos, né, dos mais diversos, é uma ferramenta de engenharia muito conhecida, né? Nós temos uma outra chamada MATLAB, né, que é compatível com o Octave. O MATLAB é superior, me perdoem os apaixonados pelo Octave, mas o MATLAB é superior, ele é mais complexo, ele oferece mais possibilidades que o Octave, mas o Octave para nós aqui vai nos atender perfeitamente. O que nós temos no Octave? Nós temos aqui uma área de trabalho representada nessa janela, temos o som, que está aqui à esquerda, temos uma janela de comandos, que nós vamos dar os comandos, e temos as variáveis aqui. Aqui são os registros dos comandos que foram dados aqui, é um histórico, né? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos obter os parâmetros do som, né, que nós vamos analisar. Então, que parâmetros são esses? Na verdade, o som, no formato Wave, ele tem dois parâmetros básicos. Eu tenho um vetor das amostras e a taxa de amostragem. Se eu observar aqui, ó, eu vou dar um vetor chamado Y e FS. Y são as amostras que foram coletadas no ambiente. E aqui eu vou ter, né, eu vou abrir o som, que está ali, som Wave, né? Som Wave, está aqui. Vou colocar ponto e vírgula, porque eu não quero que o resultado apareça. Se eu não colocar o ponto e vírgula, a minha tela vai ficar cheia com as informações. E agora peço que vocês observem aqui, a janela está vazia, e a hora que eu der um Enter aqui, o que vai acontecer? Ele vai alimentar as minhas variáveis Y e FS. Então, quer dizer, o som Wave ele tem dois parâmetros, ele tem a taxa de amostra, que é o FS, e o vetor com as amostras que foram coletadas. Se eu clicar aqui duas vezes no Y, eu vou ter, né, as coletas que foram feitas no ambiente. Foram feitas 96.256 amostras. Agora, e se eu quisesse saber quanto tempo de gravação foi feita nessa som Wave? Bastaria que eu dividisse 96.256 e dividisse pela amostra, 8.000 por segundo. O que eu vou ter? Eu vou ter o tempo de que foram feitas as gravações. Quer dizer, foram gravados aproximadamente 12 segundos. Né? Essas 96.256 amostras representam 12 segundos de gravação. Tá? E se eu quisesse representar a forma de onda desse som, o que eu faria? Eu faria plot e colocaria simplesmente o Y daquela variável. O que eu teria? Eu teria o gráfico na forma de onda. Vocês já vão ver o gráfico, vou plotar para vocês. Está aí a forma de onda representada. Tá? Perceberam? Então, quer dizer, é uma forma muito simples de se tratar, né, os arquivos de áudio. Observem que essa forma não é a única, mas é a mais simples. Em próximos vídeos vamos falar de algumas representações mais complexas que exigem algum cuidado maior, né, na interpretação. Mas a forma de onda é uma forma muito simples e ela realmente representa o arquivo Wave, que o Wave é justamente isso. O Wave é a representação da onda. Então, nada mais é do que as amostras contendo o desenho da onda que você capturou. No próximo vídeo vamos falar de outros formatos. Até a próxima, pessoal.